Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, e com toda a tua família. Meu irmão, eu quero hoje trazer aqui uma palavra, né? Tenho me disposto aqui, né, a algo que o Senhor me direcionou já há bastante tempo, né? E hoje eu estou dando o início a isso que o Senhor já havia me direcionado, né, para fazer, né? Então, que é um devocional. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. O Senhor me direcionou esse devocional, né, há mais de um ano. E aí, né, várias coisas aconteceram, mas esse é o tempo, há um tempo determinado para todas as coisas, né? E estamos aí, né, para fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Amém? Então, a palavra de Deus é o alimento para nossas almas, é o combustível, né, para a nossa vida. E todos os dias, irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Todos os dias nós precisamos de Deus para tudo, irmão. Para acordar, aleluia, para respirar, tudo nós precisamos do Senhor, né? Há muitas pessoas que, por terem uma posição social elevada, por terem, né, uma condição financeira, né, abundante ali, elas acham que não precisam de Deus. E a gente viu alguns anos atrás aí, né, na pandemia do Covid, né, do coronavírus, muitas pessoas milionárias, muitas pessoas ricas, né, partindo, né, porque não puderam acrescentar um côvado sequer, né, à sua vida. Então, meus irmãos, o dono da vida é Deus. Aleluia. E se nós não estivermos com Ele, se Ele não permitir, né, nós continuarmos vivendo, não tem como continuar. Ele manda em todas as coisas. Então tem muitas pessoas, né, que não acham que precisam de Deus. Mas só o fato delas respirarem, só o fato delas existirem, né, já é um milagre e elas não sabem. Então, irmãos, nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação a Deus, né? A palavra do Senhor diz que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Então, nós devemos adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai está à procura. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, irmão, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, se nós adorarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, Deus sabe do que nós precisamos. Deus conhece os nossos sonhos. A palavra também diz: deleita-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se nós decidirmos, irmãos, obedecer a Deus, primeiro fazer a vontade de Deus, aleluia, abrir mão muitas das vezes da nossa vontade, do que é confortável para nós, para fazermos a vontade de Deus, irmãos, aleluia, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. O Senhor vai, aleluia, abençoar nossos sonhos. O Senhor vai colocar os sonhos dEle dentro de nós. E aquilo que não é propósito dEle, Ele vai tirando da nossa vida, Ele vai tirando do nosso coração, né? Porque Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais Ele fará. Então, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho para o Senhor, nós não sabemos como que vai ser. Nós não sabemos como que vai ser o amanhã. Nós não sabemos, né? Porque não é projeto nosso, é projeto dele. Mas nós confiamos nele. Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Então, irmãos, o Senhor vai nos dando passo a passo. O Senhor vai nos revelando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E aos pouquinhos nós vamos começando a entender. Tem coisas, irmãos, que nós vamos passar, que nós não vamos entender no momento em que estamos passando.
Mas se o Senhor nos deu uma direção, nós temos uma palavra. Nós vamos permanecer por aquela palavra que o Senhor nos deu. Então nós podemos estar passando por uma situação hoje a qual nós não conseguimos entender. A nossa capacidade humana é limitada para compreender certas coisas. Mas, irmãos, quando nós continuamos confiando na vontade de Deus, nós continuamos crendo, nós não retrocedemos, não desistimos, nós continuamos firmes, lá na frente nós vamos entender, né, o porquê o Senhor fez certas coisas, o porquê o Senhor criou certas coincidências, aleluia, o porquê o Senhor às vezes afastou de certas pessoas, o porquê o Senhor ele nos uniu a certas pessoas. Então, irmãos, tudo tem um propósito. Só que no momento nós não compreendemos. Irmãos, eu já passei coisas na minha vida que no momento que eu estava passando, eu posso até ter questionado, né? Mas eu não entendia. Depois que eu fui compreender, né, o quanto o Senhor é maravilhoso, Ele estava cuidando de tudo, de cada detalhe, para que cada coisa se encaixasse no seu devido lugar. Irmãos, eu quero dizer para você que vale a pena a gente obedecer a Deus. Vale a pena a gente entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor cuida da nossa vida e o Senhor cuida de cada detalhe. E o Senhor, quando nós estamos, irmãos, na presença de Deus, Deus não cuida somente de nós, mas daqueles que a gente ama também. Dos nossos pais, né? dos nossos parentes. Né? O Senhor cuida, o Senhor dá livramento. Irmão, vale a pena estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Aleluia. Deus vai falar contigo. Amém? Deus já está falando contigo. Deus tem obra na sua vida e tem alguém que vai entrar nesse vídeo aqui. Que desde ontem eu estou com essa revelação. Tem alguém que você está se sentindo aí muito cansado, muito pressionado, mas Deus fala para você que não é para você desistir, é para você continuar, amém? Porque você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, mas não desista, não pare, não retroceda, continue em frente, continue em frente. Logo você vai começar a entender o porquê aconteceram certas coisas. Logo, irmão, você vai começar a entender, aleluia, o porquê de alguns acontecimentos. E você vai ver que é Deus cuidando o tempo todo da sua vida. Que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então o Senhor me tocou de gravar, né, esse devocional. Nos próximos dias, irmãos, eu quero fazer live. Né? Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, né? Mas nos próximos dias, né, é a vontade de Deus, né, que a gente venha fazer lives. Então, mas o Senhor está na direção, amém? Eu tenho uma palavra aqui para ti que eu separei, mas quando eu comecei a gravar, o Senhor começou a me direcionar a outras coisas. Então, receba porque é do Espírito Santo. É o Senhor querendo falar contigo, com sua família. Mas tem algo da palavra aqui, aleluia, eu quero ler para você, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, quando Jesus estava lá, com os braços abertos, pregado na cruz, ele reconciliou em uma mão. Imagine que uma mão o Senhor segurava a mão do Pai, e na outra mão ele estava segurando a nossa mão, aleluia, segurando a humanidade. E o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele reconciliou a nossa vida a Deus, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e estávamos desconstituídos da graça. Então, nós estávamos apartados de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós recebemos acesso ao Pai. Nós recebemos o céu de volta. Aleluia. Então, irmãos, através de Jesus, que é o nosso único mediador, nosso único Salvador, Ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim e por você. Irmãos, e como Jesus fez isso? Perdoando através do seu sacrifício os nossos pecados, o meu e o teu pecado. Irmão, Jesus já fez o que ele tinha que fazer na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Jesus, ele já fez a parte dele. Ele já demonstrou o seu amor e a sua misericórdia. E ele quer fazer nova todas as coisas. Aqui diz, né, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Jesus Cristo, ele nos faz ser uma nova criatura. E as coisas passadas ficam para trás. A Bíblia diz que o Senhor joga os nossos pecados no mar de esquecimento e não se lembra mais deles. Então, quando nós confessamos nosso pecado a Deus, nós recebemos misericórdia, né? A palavra diz lá em Salmos, né, Davi escreveu, né, enquanto encobri o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Mas quando confessei o meu pecado, recebi misericórdia. Irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós recebemos misericórdia de Deus. Aleluia. Porque Ele já fez o sacrifício por nós na cruz para nos perdoar. E aí nós somos cobertos pelo seu sangue. E aí nós nos tornamos uma nova criatura, sem o peso do pecado. Porque o pecado traz jugo, o pecado traz peso, o pecado traz opressão, o pecado é maldição sobre a vida de uma pessoa. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é maldição, o pecado é um jugo. O porquê que a cruz, né, carregada nos ombros, Jesus carregou nos ombros, ele levou sobre si os pecados da humanidade. O pecado traz peso, traz jugo. Por isso que ele diz: tomai de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aleluia. Porque uma vida com Jesus é uma vida livre do pecado. É uma vida livre da maldição. Porque nós fomos perdoados por Jesus. Então, o peso, a pressão do pecado não tem mais poder sobre a minha e a tua vida. Amém, irmãos? Então por isso que Jesus falou: vinde, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus estava falando, é somente um gesto de entrega, de humilhação, que eu mudo a sua vida. Aleluia, o Senhor quer mudar a minha e a sua vida. E é somente um gesto, uma entrega, uma atitude para nós recebermos aquilo que Ele já fez por nós há mais de 2000 anos. Então, irmão, receba esta palavra. Amém? Deus tem vitória para você. Deus tem o céu para você, preparado para você. Não perca tempo com outras coisas, sabe, que vão te tirar do propósito de Deus. Continue com Cristo.
Pegue na mão de Cristo. Aleluia. Reconcilie-se a Deus. Tenha paz com Deus. E tudo ao teu redor também terá paz. Tenha paz com Deus. E tudo que te cerca também terá paz. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmão, eu quero fazer uma oração contigo neste momento. Quero agradecer. Vamos agradecer e orar ao Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Ele cuida da nossa vida. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, por este devocional, Senhor, a qual, com bom tempo, o Senhor me deu, Senhor, para fazermos, Senhor. Mas, Senhor, eis aqui o primeiro dia que nós estamos, Pai. Senhor, para declarar a fé, Senhor, meu Deus, para falar do Teu amor, Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Senhor, eu oro, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, meu Deus, que esta palavra, Senhor, entre no coração desta pessoa. Que a Tua misericórdia cubra, Senhor, esta pessoa, Senhor. Meu Deus, nos faz entender, Senhor, o Teu propósito, porque muitas das vezes, Pai, nós estamos passando, Senhor, algum problema, e porque não entendemos, queremos muitas das vezes retroceder. Mas, Pai, em nome de Jesus, não deixe essa pessoa voltar atrás. Não deixe essa pessoa retroceder, Pai. Que ela possa crescer na fé, que ela possa crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, com a nossa vida. Deus, em cada detalhe, Senhor. Ainda que, Senhor, que muitas das vezes nós não percebamos, Senhor, o Teu cuidado. O Senhor está o tempo todo com os olhos atentos para a nossa vida. E o Senhor não nos deixa tropeçar, o Senhor não nos deixa perecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, Senhor, esta pessoa que entregou a sua vida para Cristo, Senhor, e essa que ainda não entregou e que vai entregar, que é o momento da sua entrega, Pai. Senhor, que aí, aonde ela estiver, ela possa se render a Ti, se entregar a Ti e receber o perdão dos seus pecados, receber a misericórdia do Senhor e receber o poder de uma vida transformada. Senhor, poder de ser feito filho de Deus e ter uma vida completamente transformada. Toca, Senhor, com o Teu poder. Toca, Senhor, com a Tua misericórdia. Toca, Senhor, meu Deus, com a Tua vida, Senhor, nesta pessoa. E faz ela conhecer os Teus propósitos e os Teus projetos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com toda a tua família.